Muito boa tarde, amigas e amigos. É o grupo de estudos Oração Ação, mais uma vez se reunindo, se estimulando, se aprofundando, sempre no limite das nossas possibilidades, mas é com alegria, com amizade, que nós exploramos nossos limites, estimulamos nosso conhecimento, nosso autoconhecimento, nossa vida a espelhar uma prática do bem. Conhecimento e autoconhecimento e prática do bem, os princípios norteadores do nosso trabalho. Que assim seja, que a gente consiga avançar, nos apoiar, nos estimular, nos preparar, nos motivar, nos encorajar, já que os momentos são tão decisivos, não apenas para essa vida, mas para muitas vidas passadas e para muitas vidas futuras. Que assim seja. Boa vontade, lucidez e coragem para todos nós, certo? Vamos lá. Estamos conversando sobre uma revelação que está na codificação de Kardec, segundo a qual os espíritos informaram para ele que as coletividades, que os mundos também evoluem, não apenas os indivíduos, que funcionam como salas de aula ou como fases de um videogame, já que cumpridas algumas tarefas, conquistadas algumas características, os mundos evoluem, características basicamente energéticas, vibrando numa característica muito mais pura. Os mundos evoluem e, por energia, aqueles indivíduos que não se afinarem, que não se sintonizarem, são repelidos. Não é uma punição de Deus, é apenas uma questão energética e didática, já que o semelhante atrai semelhante e o dissemelhante é repelido. E já que é improdutivo, é até cruel colocar um aluno para aprender lições avançadas quando ele não domina ainda as básicas. Em matemática, poderíamos dizer que é um absurdo colocar um aluno para aprender equação de primeiro grau se ele não domina as 4 operações. São condições, são partes de um projeto pedagógico, são oportunidades. Esse retorno que muitos de nós faremos para mundos mais primitivos, para repetir as lições, deve ser visto como um carinho, já que Deus nunca desiste de nós e nos dá sempre novas oportunidades, o que é infinitamente melhor, mais digno do amor de Deus, do que a teoria, a teologia dos castigos eternos. Um completo absurdo que a mente humana formulou e atribuiu a Deus. Não é? Muito bem, vamos então entender essa misericórdia divina na lei. Será que Deus é flexível? Será que a lei de Deus é flexível? O que vocês acham? É essa questão formulada para Emmanuel nesse livro, O Consolador, de Emmanuel Chico Xavier,
Na questão 247. A lei da prova e da expiação é inflexível? E a resposta de Emmanuel é: os tribunais da justiça humana, apesar de imperfeitos, por vezes não comutam as penas e não beneficiam os delinquentes com o sursi, os atenuantes, não é? A inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina, que, conforme a conduta do espírito encarnado, pode dispensar na lei em benefício do homem, quando a sua existência já demonstra certas expressões do amor que cobre a multidão dos pecados. Olhem que interessante. A justiça, para bem responder à questão do erro humano, ela precisaria alcançar não apenas as ações humanas, as palavras humanas, mas também os sentimentos e os pensamentos. A própria convivência, a experiência não mostra que homens se encontram em bar e se xingam com o maior carinho? Por outro lado, mulheres, pessoas em geral, se chamam de queridas e nem sempre essa palavra expressa o sentimento das pessoas. Um querida, dito em falsidade, é muito mais agressivo energeticamente do que um palavrão feito afetivamente. Não é? Nós sabemos disso. Os gestos em si, os atos em si, falam um pouco do mérito ou do demérito de uma ação. Um estupro e uma noite de amor podem mecanicamente ser a mesma coisa. Mas a intenção, a atitude, o sentimento e o pensamento que estão embutidos nos atos são muito diferentes e geram consequências muito diferentes. Então, se assim é, se a importância enorme dos pensamentos e sentimentos para avaliar os atos e as palavras humanas, a justiça humana que não alcança pensamentos e sentimentos não pode ser justa. Concordamos. A justiça dos homens não pode ser realmente justa por não alcançar a subjetividade humana. Mas a justiça de Deus, essa é a única justa, já que os relatos dos amigos espirituais falam que espíritos já medianamente evoluídos já alcançam ler os pensamentos, compreender as intenções e a subjetividade das criaturas. Esses sim podem avaliar integralmente um ato e, portanto, responder adequadamente, justamente aos atos humanos. Sem isso, o risco da injustiça, das penas, dos julgamentos é enorme. Como qualquer operador de direito, qualquer funcionário do Poder Judiciário sabe disso. Mesmo assim, conscientes dessa insuficiência, dessa
incapacidade da justiça humana, ela se dá flexibilidades. E pergunta Emmanuel, se a justiça humana, sendo injusta, apresenta flexibilidade, quanto mais a justiça divina. E afirma, a inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina, que conforme a conduta do Espírito encarnado pode dispensar na lei, pode atenuar situações, pode reverter situações em benefício do homem, quando a sua existência já demonstre certas expressões do amor que cobre a multidão dos pecados. Os relatos espirituais mostram que todos nós, para encarnar, elaboramos antes, com auxílio de espíritos muito experientes e sábios, um planejamento reencarnatório, o qual, porém, dada a liberdade com a qual Deus nos ama, precisa ter flexibilidade, já que as criaturas podem reagir mal às situações, em palavras, ações, pensamentos e sentimentos. Mas, da mesma forma que temos a liberdade de estar mais baixos, mais sombrios, mais mal intencionados do que o previsto, do que o planejado, também podemos nos despertar e podemos ir além daquilo que estava previsto. Os espíritos relatam, por exemplo, a questão da moratória, já que no planejamento reencarnatório, um dos itens, é claro, é a duração da vida que a pessoa terá na Terra. Quando nos intoxicamos de mágoas, culpas, rancores, violências, essa cota de vida estipulada no nosso planejamento reencarnatório pode diminuir. Podemos morrer antes por nos intoxicar de maus pensamentos. No livro Crônicas de Além Túmulo, de Humberto de Campos, Espírito, pela mediunidade de Chico Xavier, há um relato que um espírito pediu para Humberto de Campos trazer à Terra. O título chama-se Belarmino Bicas, que é o nome também do espírito, onde ele conta milhares de crises de mau humor que ele teve, que lhe tiraram 22 anos do planejamento reencarnatório. Algo como um espírito cuja vida planejou-se durar 70 anos, viver até os 48. Vejam só. Que desperdício de vida por crises de mau humor. E pediu ele para trazer para a Terra esse alerta, para nos dizer que mau humor também mata. Que mau humor é tão tóxico que é visto como uma espécie de suicídio. Olha só. Se mau humor mata, se é visto como uma espécie de suicídio, imagine esse ódio que é cultivado hoje nessa humanidade polarizada. Imagine o ódio. Podemos e devemos tomar essa informação e nos desiludirmos, desmontarmos, desconstruirmos as ilusões
que muitos alimentam em si. Se você, por exemplo, é um religioso que cumpre as obrigações apresentadas pelos sacerdotes, por exemplo, sendo católico, vai à missa, se confessa, toma a comunhão, paga o dízimo. Se é evangélico, louva e paga o dízimo. Se é umbandista e cumpre as obrigações com os santos. Se é espírita, ouve as palestras, toma o passe, dá as cestas básicas que são solicitadas. Não importa o que você faça exteriormente, se nada disso for feito com compaixão, com solidariedade, com o máximo exercício de amor que você conseguir, nada disso realmente o religará a Deus. Aliás, como Paulo de Tarso disse lindamente na carta aos Coríntios, quando falou: ainda se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda se eu desse o meu corpo e os meus bens pelos pobres e não tivesse amor, eu nada seria. Mais claro do que isso, impossível. É a subjetividade que dá valor à objetividade. São os pensamentos e sentimentos que dão valor para as palavras e ações. E, portanto, a única justiça que pode ser justa é a justiça divina. Porém, mesmo com essa profundidade de investigação, de conhecimento das criaturas, ou justamente por elas, quando elas ainda nada fizeram para reparar seus erros, para compensar seus crimes, para ressarcir seus danos, mas algo no coração delas já as chama para isso, já virá a misericórdia divina, nos trazendo para ela oportunidades maravilhosas. É o amor que cobre a multidão dos pecados. Relatos espirituais, por exemplo, no livro Nosso Lar, com André Luiz, dizem que nos mais terríveis e tenebrosos antros da vida espiritual, esses que devem ter servido a Dante no seu inferno, aos teólogos na suposição das penas eternas, nos mais sombrios e tenebrosos lugares do plano espiritual, há olheiros das colônias, há olheiros dos postos de socorro, cuja função é exatamente observar as criaturas e perceber quando no seu coração qualquer vislumbre de luz apareça, através do arrependimento, do perdão. Esse olheiro já indica, já sinaliza para as equipes de socorro e elas vêm resgatá-los. É maravilhoso isso. Ninguém está abandonado no mundo espiritual e muito menos no mundo encarnado. Qualquer vislumbre de consciência que alcançarmos, de boa vontade, será suficiente para movimentarmos luzes em nosso benefício. Forças, espíritos familiares, anjos de guarda,
que muitas vezes se afastam de nós pela teimosia, pela baixa vibração. Deus, enfim, o amor, está sempre ao alcance de uma oração sincera, de um arrependimento verdadeiro. Que maravilha, não é? É muito bom, muito boa essa certeza. Nos leva a lugares de fé, de integração, de confiança, na bondade e na justiça divinas. Muito bem. Está aí a flexibilidade da lei de Deus, determinada pela sua misericórdia e expressa na máxima de Jesus, onde fala que o amor cobre a multidão dos pecados, de forma que aquele que muito errou, quando se arrepende sinceramente, quando se deixa imbuir no seu coração de uma consciência mais clara, de uma vontade de acertar, de um arrependimento sincero, ocorre o chamado ponto de mutação, onde aquela criatura que até ali tinha teimado e reiterado seus erros uns sobre os outros, passa a uma outra vibração, passa de um círculo vicioso para um círculo virtuoso, deixando de viver o quanto pior, pior, já que os maus pensamentos levam a más ações, e já que as más ações nos afundam nos maus pensamentos, para vivermos um círculo virtuoso onde um mínimo aprendizado efetivamente realizado abre a alma a novas práticas, e novas práticas, pequenas que sejam, abrem a alma a novos aprendizados. Nós que desprezamos tanto a boa vontade, dizendo equivocadamente que de boa intenção o inferno está cheio, nós que aprendemos que nem o inferno existe, precisamos entender o que Jesus disse quando falou que a paz na terra está destinada aos seres de boa vontade. Valorize a boa vontade, desenvolva a boa vontade, desafie a sua boa vontade para expressar-se em palavras e em gestos concretos. Orações por toda a humanidade, ainda que de outras raças, outras opções sexuais, outras nacionalidades. Emita luz em pensamentos, sentimentos, palavras e ações, e isso será para você, para mim, exercícios que mais cedo ou mais tarde nos habituarão à prática do bem. Que assim seja o quanto antes. Vamos agora saudar os amigos que estão conosco no grupo de estudos hoje. Deixa-me ver aqui. O Igor fala o seguinte: nesse planejamento, então, saberia da breve partida em tenra idade da minha filha? Certamente. O problema é que isso está no nosso inconsciente. E não apenas nesse planejamento, Igor. Você sabia também, antes de acontecer, pelo seu espírito protetor, que o preparou na medida das possibilidades dele e suas, como nos prepara na medida das possibilidades nossas, os nossos espíritos familiares, nossos espíritos protetores. O que faria você
se soubesse que o seu filho vai passar por uma crise? Não o prepararia, não o alertaria, não procuraria desenvolver habilidades que possibilitassem a ele um sucesso nessa crise? Como imaginar que Deus não faria isso conosco? Ou como diz sempre mais lindamente Jesus, qual é o pai cujo filho lhe pede um pão e ele lhe dá uma cobra? Ele lhe dá uma pedra? Lhe pede peixe e ele lhe dá uma cobra? Como pode ser isso? Se vocês, pais falíveis da terra, procuram cercar, cuidar e proteger dos seus filhos, quanto mais o Pai do céu, questiona Jesus. Se aceitou isso, foi por amor ou necessidade a ela, sem dúvida. Como pais e mães, embora apreensivos, embora angustiados, aceitam que seus filhos sejam submetidos a cirurgias. Não é assim? Um médico, apesar de errar tanto, um representante da ciência, apesar da ciência ser tão falha, dirige-se a pais, mães, avós, tios e alertam da urgência das suas crianças passarem por cirurgias, e esses pais, essas mães, esses tios, essas avós entregam as crianças nas mãos dos médicos. Não é assim? Não haja dúvida. Nós sabíamos, nós fomos preparados, e o nosso problema apenas foi de não estarmos ainda maduros na nossa fé para sequer acreditarmos tanto na bondade de Deus como acreditamos na ciência e nos profissionais da terra. Confiamos, infelizmente é verdade, confiamos mais em um médico humano do que na saúde, na bondade, na misericórdia, na justiça divina. Não é? É inegável isso. Você pode pensar, Igor, que um irmão seu, da sua esposa, pode passar por uma crise e pedir para você cuidar do seu sobrinho, da sua sobrinha, por um tempo. Vamos imaginar que isso aconteça e você fique com seu sobrinho, sua sobrinha por 2 anos, 3 anos, 4 anos. Você vai se vincular, você vai amar a sua sobrinha, mas não terá desgosto nenhum, apesar da saudade, ao devolver a sua sobrinha, o seu sobrinho, para o seu irmão, para a sua irmã, não é verdade? Assim também deve ser em relação à morte. Como alertou Gibran Khalil, vossos filhos não são vossos filhos. São empréstimos de Deus para nós, que nós devemos cuidar, mas com toda a dedicação, com todo o amor, mas sabendo que teremos que entregá-los de volta para Deus. Seja com a morte deles, seja com a nossa morte. Seja ainda que ou depois da morte, quando eles seguirem seus próprios caminhos. Nossos filhos não são nossos filhos. E cada vivência de amor trará como contraparte um convite ao desapego. Nunca do afeto, nunca da saudade, que são patrimônios da alma, mas sempre
num desapego cuja fórmula mais sublime é: seja feita, meu Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu, como nos ensinou Jesus a repetirmos em oração. Mônica Silva, dizendo da sua gratidão. Igor disse: isso é verdade, me senti mal achando que profetiza a passagem dela, mas por amor passaria tudo novamente. Um fiel guardião dela, por um tratamento que ela passou aqui na Terra, mas que foi tão exitoso com seu amor, com o amor da sua esposa, o amor do irmão dela, da família toda, que ela pôde voltar porque recebeu a alta do sublime médico de Deus. Parabéns pelo seu amor, Igor. É um patrimônio, é uma referência para a vida toda. Enir Cajazeira, dando graças a Deus também. Enir dizendo para Igor: tenha certeza que nada nessa vida é por acaso. Sua filhinha cumpriu o tempo dela nessa terra, sem dúvida. Mônica desejando que Deus lhe conceda muito amor e muita luz. Sem dúvida, todos nós nos emocionamos, nos colocamos no lugar e sentimos como você, porque somos alunos de uma mesma classe, temos desafios de apego nos nossos amores e temos também convites ao desapego e à autonomia deles. E sentimos tudo isso na nossa alma da mesma intensidade. E desejamos o melhor para todos os pais e todas as mães que viveram essa intensa e difícil e angustiante prova da perda dos filhos. Mônica e Silva trocando seus cumprimentos de amigas que são, Vera Santelmo dando boa noite a todos, Mônica lembrando de amigos encarnados e desencarnados, Cristiane Fraga, muito bom estar aqui, muito boa noite, Mônica vibrando também pela paz mundial e pelas vítimas dos desastres, dando seu boa noite a todos, como Marco Aurélio Trindade, falando a respeito da importância do perdoar, Sueli Duque, muito boa noite também, minha amiga. E fazendo, Igor, boas vibrações para a filha que faz 6 anos. O céu está em festa e o nosso coração também. Impossível deixar de dizer que a gente fica, pela compaixão, por nos colocarmos no seu lugar, como eu já disse, um pouco amargos, com lágrimas no coração, porque também ainda não sabemos amar em liberdade como Deus nos ensina. Mas estando a caminho disso, podemos aqui mesmo vibrar em festa, no aniversário da sua filhinha, que ela seja muito feliz, tenha muitas lições, muitos aprendizados, e que de vez em quando possa vir à Terra acalentar o coração do papai e da mamãe, do irmão, vovó, vovô, tios, que ainda amam e que não sabem amar diferente, mas estão aprendendo com muito boa vontade, como você mesmo certamente também está aprendendo. Porque a vida não passa de uma escola de amor, na qual todos nós somos alunos. Muito obrigado por compartilhar isso conosco, Igor. Essa consciência de estarmos numa escola de amor nos ajuda demais a vivermos todas as lições, mesmo as difíceis, com boa vontade, com disposição, com confiança
nos professores e no diretor da escola. Que assim seja, meus amigos, um grande abraço e até a próxima.